Olá, aqui quem fala é o aluno Victor da Rocha Fonseca. Faço a disciplina de Fundamentos de Espectrometria de Massa com o professor Wanderson Romão. E o tema abordado por essa apresentação é relacionado à fonte de ionização a vácuo. Então eu trago aqui a apresentação sobre um artigo, né, relacionado a esse tema de fonte de ionização a vácuo. É o artigo Estudo do Perfil Químico e do cruzamento de linhas usando caneta de tinta azul e preta por imagem LDI, MS e LDI. Bom, esse estudo ele tem como autor, né, Camila Almeida e colaboradores. Esse estudo foi publicado no Microchemical Journal, né, em 2019 e ele aborda, né, essa avaliação do comportamento, né, das linhas de cruzamento, do perfil químico, né, dos corantes, né, utilizados na caneta azul e preta, né, e ele avalia esse comportamento utilizando a fonte de ionização, né, da espectrometria de massas, conhecida como LDI, a Laser Destruction Ionization, né? E mais à frente eu vou falar um pouco sobre essa técnica, porém agora eu preciso de citar, né, que os corantes mais utilizados nas composições da tinta para caneta esferográfica, né, que são encontrados com mais frequência, são violeta básico 3, violeta de metila, MZ372, violeta básico 4, que é o violeta de etila, com MZ456, o vermelho básico, né, MZ415, azul básico 7, MZ478, e o azul básico 26, de MZ470, com as estruturas moleculares apresentadas abaixo. E o corante, né, da caneta nada mais é do que uma mistura, né, variando as proporções desses corantes. Aí a gente obtém as diferentes tonalidades do corante das canetas. Bom, a determinação da caracterização química e da ordem de passagem da tinta pelas canetas esferográficas, elas têm recebido uma atenção crescente e importante, né, devido à sua falsificação e alteração de documentos com frequência, né? Então essa atenção tem sido recebida, ela tem sido muito focada na análise forense, né, para tentar identificar o comportamento dessas canetas, dessas tintas, dessas canetas esferográficas, para que se tente ter uma investigação mais apurada e verificar a utilização incorreta, né, dessas alterações de documento, né, dessas fraudes envolvendo o documento, para que se possa chegar à punição dos culpados, né, e até mesmo para averiguar a veracidade, né, de um documento. Bom, o exame desses casos, né, ele deve ser feito por métodos não destrutivos, né, a fim de preservar a integridade das evidências presentes nos documentos. Se a gente tem todas essas características, né, as tintas das canetas esferográficas, né, a caracterização química, assim como sua ordem de passagem, a análise forense envolvida, né, na falsificação, né, e um método que não seja destrutivo, a gente vai chegar num método, né, muito interessante, que são os métodos de LDI e MALDI, né? São métodos que têm sido muito utilizados nessa parte de documentoscopia, justamente pela sua característica de não ser destrutiva, né? Não gerar prejuízos grandes, sérios à amostra. Bom, a gente tem aí as duas técnicas apresentadas, à esquerda a Laser Destruction Ionization e à sua direita a MALDI, Matrix Assisted Laser Destruction Ionization, né? E as duas técnicas, elas consistem na utilização de um feixe de laser, né? A emissão do feixe de laser, assim como está sendo pulsado ali, mostrando à esquerda, né? Focalizando, no caso da LDI, uma superfície que produz vaporização e ionização dos componentes diretamente da fase sólida para a fase gasosa, né, que é o processo de desorção, né? No caso do LDI, a preparação
concentração da amostra é mínima, simplesmente sendo aplicada, né, o analito na superfície da placa e não há necessidade de nenhuma outra complementação, né, simplesmente esperar até secar e aplicar. Já na técnica de molde, há necessidade de aplicação de uma matriz, né, na matriz orgânica, né, sob o analito, que vai auxiliar no processo de ionização, né, aumentando a sensibilidade, né, e facilitando esse processo de dissorção da amostra, de forma que não haja nenhum tipo de fragmentação e que não vá ocasionar nenhum desvio, né, no espectro gerado. Então, a gente conseguiria, nesse caso, obter a melhor representação possível do analito, né? Aí, depois da aplicação da matriz, espera a secagem e aí você tem a aplicação aí da emissão do feixe de luz, onde vai fazer a dissorção da matriz cristalizada na amostra, seguindo para o analisador e determinando assim, né, com a detecção desses íons gerados, a contagem, né, permitindo a contagem e identificação dos compostos presentes na superfície, né, analisada. Bom, a espectrometria de massa, ela tem sido muito utilizada, né, para caracterização enfim. A LDI ela tem se mostrado, né, uma técnica promissora uma técnica promissora, né, quando aplicada à análise de documentos forenses. Então a gente tem aí a espectrometria de massa com distorção por ionização a laser e a espectrometria de massa LDI-MS por imagem, né, onde mostra para a gente no analito, na matriz objetivo de nossa análise, a distribuição de um composto, de uma substância alvo, né? E gerando assim como se fosse um mapa de calor para a gente visualizar, né? Através de uma imagem e que mostra para a gente a distribuição das intensidades do sinal desse composto, né? Enfim, a gente vai ter as informações específicas sobre a composição química do material e sendo isso obtido através da relação massa-carga dos corantes, no caso, né, da pesquisa, sem destruir a localização espacial dos. Bom, a gente tem aí alguns trabalhos relevantes citados pelo autor, e esses trabalhos mostram a eficiência e a promessa, né, de uma boa técnica como o LDI para ser utilizada com esse fim de análise de corantes, né, na documentoscopia, né? E esse primeiro artigo que trago aqui é com o autor Dunn, e tendo, né, sido publicado na Forensic Science, né, em 2007. Então, desde lá atrás, o LDI se mostrando bem promissor mesmo. Nessa pesquisa, né, ele fez estudos, né, de LDMS, de íons positivos e negativos, né, de uma tinta líquida azul, né, e ele traçou um comparativo com o molde, né. Ele trouxe esse comparativo com o molde, avaliando as duas técnicas, onde a gente teve onde foi relatado nesse artigo, né, que corantes poliônicos, como os encontrados em tinta de caneta, não são dissolvidos intactos no experimento de LDMS, embora possam induzir, né, fragmentos após irradiação com laser UV. Em 1997, né, a análise de corantes com carga múltipla por molde foi relatada lá, segundo esse artigo. Então, eles mostram que o molde também pode ser usado para detectar corantes poliônicos, né, diretamente do papel, como íons carregados individualmente com a adição de uma matriz molde aditivo. Mostram também, nesse artigo, que os corantes no papel que não podem ser detectados pelo LDMS podem ser detectados pelo molde, né? E o experimento demonstra a mesma simplicidade e sensibilidade do LDMS e requer apenas uma pequena modificação, adição de microlitros de matriz e solução de analito, né, à amostra de tinta papel. Bom, embora os espectros LDMS não mostrem distorção de corantes multicarregados intactos, LD pode gerar íon de fragmento de baixa massa, que podem sugerir
que tal corante multicarregado está presente e pode nos fornecer informações iniciais sobre a estrutura da tintura. A gente também tem esse artigo apresentado pelo Wyman Celine, né? Também pelo Forensic Science, em 2007, e ele traz para a gente essa imagem aí, né, de um espectro de massa de ionização, de desorção a laser das entradas de tinta de caneta esferográfica, né? E ele traz para a gente essa técnica analítica, né, de LDI-MS comparada com o método padrão, né, de TLC de alto desempenho, né, de HPTLC, de acordo com suas capacidades de diferenciar tintas esferográficas azuis. E nesse resultado, o LDI provou ser um método mais poderoso para diferenciar as formulações de tintas, né, que ele vai fornecer informações sobre as estruturas dos corantes e a quantificação relativa das classes desses corantes, né, as áreas de pico. A preparação da amostra, como sempre, foi mínima e o tempo de análise extremamente curto, né, mostrando as vantagens do LDI-MS. Né? Só que, segundo esse artigo, apenas corantes e pigmentos básicos foram identificados usando o modo positivo LDI-MS, né, enquanto o HPTLC produziu informações adicionais sobre corantes ácidos. Então, o resultado dele nos trouxe aí a classificação de 28 classes de canetas, né, pela LDI-MS contra 18 da HPTLC, mostrando que o LDI-MS positivo também nos fornece bastante informações sobre os corantes ácidos. E logo mais, Galibardino, né, e seus colaboradores usaram o LDI no modo de ionização positiva e negativa para discriminar 33 tipos diferentes de caneta. E eles tiveram resultado assim, nos dois modos de ionização, né, com uma eficiência assim, em torno de 99%. Então, todos esses trabalhos corroboram com o trabalho apresentado aqui, que tem como objetivo utilizar a técnica para caracterização química de diferentes tipos de corantes presentes em canetas esferográficas azuis e pretas. Pretende também estudar o perfil químico dos corantes durante o envelhecimento das tintas e documentos e avaliar o potencial de uso da imagem de espectrometria de massa LDI-MSI na discriminação da linha de tinta de cruzamento. Bom, aqui eles utilizaram 18 canetas na cor azul e 18 na cor preta, de 11 marcas diferentes. Traçaram para avaliação da LDI-MS, né, 1 centímetro, né, uma linha de 1 centímetro, né, utilizaram o equipamento da UFES, né, o espectrometria de massa modelo 9.4 de Solarix, da Bruker Daltonics Bremen, Alemanha, e usaram uma potência de laser em 30%, podendo variar em mais ou menos 5%, né? E cada espectro foi adquirido com 16 varreduras, com frequência de 200 Hz na faixa de massa MZ 200 a 1500. Todos os espectros foram calibrados externamente usando arginina. Métodos quimiométricos utilizados foram feitos para corroborar, né, com a eficiência da técnica. Então, foram pré-tratadas com SNV e utilizaram o modelo quimiométrico PCA. Bom, a imagem da LDI, a LDI-MSI, foi obtida a partir do cruzamento das linhas, uma folha de papel, né? E utilizaram aí 11 disparos de laser por pixel e tiveram um ajuste do laser pequeno aí, de 30 micrômetros, com a frequência de laser de 200 Hz, e a potência variando a 20% a 35%, com 16 espectros médios. Todos os dados analisados pelo software Data Analysis, da Bruker Daltonics. Bom, um dos resultados mais importantes obtidos no artigo, né, a gente consegue visualizar que a técnica permitiu uma análise do perfil químico relacionado ao conceito de intensidade relativa, né, dos corantes violeta de metila, MZ372. Né, a gente vê que tem bastante presente. O azul básico 26 em MZ470 na maioria das amostras. E em 478, o azul básico 7, aqui entre L e O, presente. Já na caneta preta, a gente tem também aí 372, 1372, né, presente em todas. E
Também essa metodologia nos permite compreender um pouco do mecanismo de degradação dos corantes, violeta de metila, violeta de etilo, azul básico 26 e azul. Bom, no resultado obtido pela ordem de cruzamento da tinta, né, que foi determinada monitorando os íons, corante violeta metila e seus homólogos, e o azul básico 7 para as canetas, os íons MZ 285 e 355 para impressoras de jato, tinta e jato a laser, respectivamente, e MSI. E, como conclusão, o estudo mostrou que a LDI é eficiente na identificação de corantes presentes em canetas esferográficas, né, azuis e pretas. Um total de 5 corantes foram identificados, que analisando a influência dos valores RI dos corantes estudados, os resultados mostraram que permitiram um agrupamento de acordo com as marcas. Então, é possível, sim, através do LDI, MS, né, ter essa diferenciação entre marcas. E as canetas esferográficas azuis, né, a classificação de acordo com as marcas foi da PCA. Né? Foi possível elucidar a ordem de cruzamento das linhas de diferentes canetas, né, com diferentes impressoras e linhas produzidas pelas mesmas canetas, sempre que o tempo for maior ou igual a 7 dias, mais ou menos. Bom, o MSI pode ser considerado uma poderosa ferramenta analítica na análise de documentos. A MSI é a imagem, né, produzindo resultados não destrutivos e oferecendo, assim, um suporte mais eficaz e confiável na análise de documentos questionáveis. A apresentação é isso. Muito obrigado.